E aí pessoal, aqui é o Igor novamente. Estamos começando o nosso módulo de hidrostática, que é uma das partes da física mais utilizadas por nós. Como assim? Sabe direção hidráulica? Vem daí. Sabe os amortecedores do carro? Se ele for bem estável, tipos de caminhões e de ônibus atualmente? Vem daí. Sabe o amortecedor de avião? Vem daí. Pois é, até aquelas prensazinhas que você tem para poder levantar e descer os carros, uma parcela de como funcionam também os elevadores e outras coisas, vem tudo por causa da hidrostática. Tranquilos? E se você acha que isso é pouco, ainda tem algumas derivações que vêm do estudo da hidrostática, como por exemplo, o como fazer para uma faca cortar melhor, ou por que uma espada era melhor do que outra. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos começar agora o nosso estudo da hidrostática. Então, bem, vamos começar definindo alguns dos conceitos que a gente vai precisar trabalhar. Primeiro, pegue uma caneta, tipo essa daqui, segure ela, uma ponta de cada lado. E aí, a sensação é igual dos dois lados? Não, né? Então isso quer dizer que do lado que tem a ponta, que a gente está sentindo uma sensação mais forte, tem mais força? Não. Lá pela terceira lei de Newton, a gente sabe que se esse lado está empurrando para cá com uma força, o outro está empurrando para o outro lado com a mesma força. Mas então, se a força é igual, por que a gente sente como se fosse diferente? Esse, pessoal, é o conceito que a gente vai chamar de pressão. É uma relação entre a força e a área em que ela está sendo exercida. Então, é como se fosse uma concentração. Se você tem uma certa força, vamos pensar, você tem isso daqui, e você vai ter que ocupar com esses pedacinhos uma área grande, então o que é que vai acontecer? Vai ficar tudo diluído. Por outro lado, se você tivesse essa mesma quantidade de força para ocupar uma área pequenininha, ele ficaria super concentrado. Ou seja, como essa pontinha daqui da caneta ela é muito mais fina, ela exerce uma pressão muito maior. Então a gente pode dizer o quê? Que a pressão ela vai ser igual à relação entre a força e a área em que ela está atuando. Então agora eu pergunto para vocês, se você está querendo cortar alguma coisa, você corta com a faca assim ou você corta com ela de chapa? De chapa nem corta, né, gente? Isso é tipo esmaga coisa. Mas o que é diferente então? É basicamente o que? Se você está fazendo a mesma força, a diferença vai ser na pressão, pessoal. Quanto maior a pressão, mais fácil é para você cortar alguma coisa. Mais especificamente, quanto maior a diferença de pressão entre dois lados. Então, o que é que acontece? Por que uma faca, ela às vezes fica ruim de cortar? É porque ela desamola. Então a lâmina dela, que deveria ser aquela coisinha bem fininha, ela fica meio achatada, ela fica um pouquinho mais grossa. Então na hora que a gente vai amolando, a gente vai fazendo com que isso aqui afine de novo e volte a isso daqui. O que é que acontece? Como a área diminui, a pressão aumenta. Então a faca volta a cortar melhor. Tudo bem? E daqui ainda, a gente constata que o que corta as coisas é a pressão e não a força. Mas hidrostática, Igor, o que é que isso tem a ver com pressão? Se a gente pegar o nome, hidro vem de água, estática vem de equilíbrio, de estático. Então, o que a gente vai estar estudando nela são os equilíbrios. A pressão vai ter um componente importante que a gente vai ver já já. Mas a hidrostática só estuda água? Não. Ela é um campo muito maior, que na verdade vai estudar os fluidos. E o que é um fluido, Igor? Faz o seguinte, pega uma caneta, coloca nos dedos. Ela escorre? Não, né? Se você derramar água nos dedos, vai escorrer? Vejamos. Tipo vai, né? Agora faz um outro teste. Pega a sua mão e sopra. Passa também entre os dedos? Passa. Então o que é que acontece? Dois desses materiais estavam fluindo. Um dos materiais não fluiu. Quem foi que não fluiu? Os sólidos. Então, daqui a gente vai definir um outro conceito-chave, que é o quê? Que é um fluido. Fluido é todo o corpo que consegue fluir, ou seja, líquidos ou gases. E agora que a gente já falou então da pressão, que é uma espécie de concentração da força, a gente vai falar sobre um outro conceito que é o de densidade ou massa específica, que basicamente fala sobre a concentração da matéria
no espaço. Então, o que a gente vai ver é que, primeiro, pensa rápido. O que é que pesa mais, 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? Se você respondeu que é 1 kg de ferro, presta atenção, que 1 kg pesa 1 kg. Se você respondeu 1 kg de ferro, cuidado. Porque supondo que seja a mesma gravidade, 1 kg vai pesar a mesma coisa, seja ele de ferro, seja ele de algodão. Mas talvez você tenha respondido que é o ferro, porque você pega um pouquinho de ferro, pesa um bocado, né? Você pega aquele mesmo tamanho, aquele mesmo volume de algodão, não pesa nada. O que é que eles têm de diferente? A densidade. Porque no mesmo espaço de ferro tem muito mais massa do que naquele espaço de algodão. Então, o que é a tal da densidade? A densidade vai ser a relação entre uma massa e o volume que ela ocupa. E uma densidade, pessoal, ela costuma ser a densidade de um corpo. E o que seria a massa específica? Seria a mesma coisa, com a diferença de que, em vez de ser de um corpo, seria de um material. Você pode falar também da densidade de material? Pode. A única diferença, que a gente vai ver que na prática não faz tanta, é que se você tiver um cubinho aqui, e ele tiver completamente preenchido, ele for de um único material, a gente vai ver o quê? Que a densidade e a massa específica são a mesma. Mas, se você tiver um cubinho, e esse cubinho só tiver as paredes, o interior dele for oco, o que é que vai estar acontecendo? A densidade não vai ser igual à massa específica dele. Por quê? Porque tem uma boa parte dele que é vazia. Tudo bem? Então é por isso, inclusive, que um barco, apesar de ser feito de metal, que afunda na água, boia, porque ele tem um bom espaço que é vazio, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Tudo bem? Então, fazendo só um pouquinho agora da parte matemática, densidade, a gente costuma chamar ele de ρ, que é aquele pezinho torto, ou simplesmente de D. Ele é definido como sendo a massa sobre o volume. Então, se você tem a densidade de um corpo e você tem o volume que ele ocupa, dá para achar a massa. Como? Basta passar o V para lá, densidade vezes volume, fica igual a massa. Ou, se você tem a densidade de um corpo e a massa dele, dá para achar quem? O volume. Como? Basta a gente passar essa densidade para cá e isola o volume para lá. Então, o volume seria igual a quem? A massa sobre a densidade. Não que a gente precise decorar cada uma dessas coisas, porque é simples, na verdade, fazer essa manipulação matemática. Mas é basicamente para vocês verem que a partir das grandezas a gente tem como encontrar as outras. E um detalhe, como que a gente vai normalmente encontrar isso daqui? Usualmente, nós vamos estar falando de gramas e de ml, que por acaso é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Só que na física, para a gente ficar com o sistema internacional, o que é que vai estar acontecendo? A gente precisa de quilo e a gente precisa de metro cúbico. Então, para converter de um para o outro, o que é que acontece? De grama para quilo, o que é que a gente tem que fazer? A gente divide por 1000. Não, divide por 10 ao cubo. E de centímetro cúbico para metro cúbico, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir por 10 à sexta. Então, a gente tem uma divisão de frações. O que é que vai estar acontecendo? A gente vai estar multiplicando, na verdade, por 10 ao cubo. Então, para sair de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 1000. Tudo bem? Então, pessoal, para fechar, como que a gente faz para calcular a pressão de um fluido? Bom, pelo que a gente viu logo aqui em cima, a pressão é a força sobre a área. E todo o corpo que está aqui na Terra é atraído para baixo pela gravidade. Então, se a gente tem aqui um copo com água, o que é que acontece? Essa água puxada para baixo vai fazer um peso aqui embaixo. E esse peso vai ser sustentado pelo copo. Se tem força, então tem pressão. Então, vamos lá. A pressão da água seria igual a quem? Qual que é a força que a água está exercendo? É o peso da água. Dividido por quem? Pela área do fundo do copo.
Mas daqui não ajuda muito, não, que a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Então vamos desenvolver mais um pouquinho. A gente sabe que o peso ele é massa vezes a gravidade, dividido pela área. Beleza. Pelo que a gente viu aqui em cima, dá para a gente relacionar volume, massa e densidade. Então a massa, ela seria o quê? A densidade vezes o volume. Então a gente pode dizer que densidade vezes o volume vezes a gravidade sobre a área é igual a pressão. Só que o volume, eu não sei se vocês estão lembrados como se calcula, ele é basicamente quantas vezes uma área se repete. Inclusive, quando a gente está querendo calcular o volume desse copo, como que a gente faria? A área de sua base vezes a altura. Então, no lugar do volume, a gente pode escrever área vezes altura, vezes a gravidade, sobre a área. Então dá para a gente cortar alguém aqui. Ou seja, a densidade vezes a altura vezes a gravidade vai ser igual a pressão. Isso é válido, Igor, para qualquer fluido, independente de ser água? É. A gente só vai ter que fazer o quê? Ajustar a densidade deles. Tranquilos? E daqui, uma constatação. Se você tiver corpos diferentes, se você tem aqui, por exemplo, essa caixa, que é bem larga, e uma caixinha estreita, ambos com a mesma altura de água, a pressão nesse fundo é diferente da pressão nesse fundo? Já que a área é diferente? Não. Olha que contrassenso. A gente não cortou a área aqui, porque o que é que acontece? A pressão sobre um ponto ela é definida somente sobre a massa que atua sobre aquele ponto. A massa que está aqui do lado não atua sobre esse pontinho daqui. Então, o que é que importa? Somente a altura da coluna, a densidade e a gravidade. Então, a pressão, independente da forma do corpo, vai ser a mesma, desde que ele esteja na mesma profundidade do mesmo líquido. Tudo bem? E a gente encerra então, pessoal, com duas coisas. Eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês e a nossa lista de palavras-chave. Pergunta número 1. O que é que amolar uma faca faz por ela? Pergunta número 2. Por que é que se você pula e cai de chapa na piscina, tipo, dói só a gota, mas se você pula de ponta, você nem sente? Pergunta número 3. O que é que a temperatura pode fazer com a pressão de um líquido? Então, pessoal, indo aqui para as palavrinhas-chave, e fica agora então, pessoal, vocês com a nossa listinha de palavras-chave. Lembrando, tenta reexplicar o que é cada uma delas. Se você tiver na dúvida, se não tiver claro, demorou para vir, dá aquela marcadinha, reforça, volta lá na aula que você vai entender o que é. Estando com isso aqui, sua base vai estar de boa, pessoal. Então, tranquilos? Até a nossa próxima aula.